Eu tenho percebido algumas coisas nos últimos tempos muito ruim acontecendo no nosso meio, com os meus amigos, com as pessoas que de fato eu amo e, e gosto. A gente vê muito potencial em algumas pessoas e por aceitação ou falta de identidade, a gente tem se comprometido com o que não tem compromisso. A gente tem escolhido coisas que nós talvez não deveríamos escolher. E temos feito coisas que muito provavelmente a gente também não deveria ter feito, né? Isso tudo por conta da nossa falta de identidade ou talvez pela falta de conhecimento também de quem nós somos para Deus e quem é Deus para nós e qual é o seu propósito, né? Seu propósito de vida. Quem é você? Quem é você nesse tempo? Quem você tem sido nesses dias, né? Às vezes a gente busca aceitação por uma carência excessiva, uma carência talvez de origem, sei lá, familiar, paternal, enfim, algum tipo de carência, e a gente busca isso, suprir essas necessidades nas pessoas ou nas coisas, né? E quando a gente coloca essa carência nas coisas, a gente sai fazendo várias burradas. Por exemplo, a gente sai comprando tudo que veio pela frente, a gente sai, enfim, gastando o nosso dinheiro a rodo para suprir um vazio ou ausência de alguma coisa dentro de nós. E quando a gente também busca a aceitação e aprovação das pessoas, a gente começa a colocar tudo isso diante das pessoas. Coloca pessoas em lugares que não deveriam. Elas ocupam uma vaga que talvez não deveria. Então, a gente começa a perder a nossa identidade, a gente deixa de ser quem nós somos de fato, aquele ser humano que Deus nos criou, aquela pessoa que Deus nos formou, para sermos aquilo que o grupo quer ser, ou enfim, aquele grupo que eu quero ser aceito, que eu quero pertencer e por aí vai. Então você deixa de ser quem você é, você perde a sua autenticidade. Deus te chamou para ser autêntico, Deus te chamou para ser uma única pessoa, um único ser humano, com a identidade que você tem, com o propósito que você tem. Então, às vezes a gente se perde no meio do caminho. Por exemplo, no trabalho, a gente quer viver aquilo que os outros que chegaram antes talvez estejam vivendo. Às vezes a gente quer fazer coisas que chamem mais a atenção das pessoas do que o seu próprio cargo. E por aí vai. Então, a ideia é essa. Então, eu acredito que aqui nós estejamos num entendimento já do que a falta de propósito, a falta de identidade faz. Ela te fragiliza, você se torna alguém que não é. Eu vi ontem uma matéria na CNN e o repórter falava algo muito interessante. Eu até tirei uma foto e depois eu posto essa foto, né? Era um médico explicando sobre comportamentos, né? Então ele falou que hoje a sociedade, enfim, essa geração, ela vive a síndrome do impostor. E aí a matéria fala assim: médico explica os perigos de negar a sua própria realidade, ou seja, a sua própria identidade. Então, por conta de aceitação, por conta de aprovação das pessoas. A gente carrega dentro de nós mesmos várias raízes de abandono, raízes de rejeição, raízes de amargura. A gente começa a carregar com a gente muitos problemas e muitas vezes deles muito mal resolvidos. E por conta disso,
a gente sofre, a gente tem uma vida mediana, uma vida medíocre, a gente começa a carregar com a gente coisas que talvez a gente nunca teria feito, ou de fato coisas que a gente, identidade que a gente não tem. Estou convidando aqui a galera. Então, se você puder, vai compartilhando aí, vai mandando pra galerinha aí para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Aí vai convidando as pessoas que você ama para a gente poder criar aqui um entendimento, uma realidade. Amém? Então, a gente precisa trazer de volta, né? Essa nossa realidade, esse nosso propósito. Eu tenho visto amigos vivendo de maneira frustradas, sabe? Uma vida frustrada, tendo as suas próprias vidas de alguma forma frustrada. Porque quer ser aceito pelas pessoas, quer fazer parte de um time, você tem uma identidade que talvez não seja da maioria. E tá tudo bem. O mais legal de tudo é que tá tudo bem, não tem problema você ser diferente das pessoas, e é até bom mesmo que a gente seja diferente das pessoas. Isso de fato nos mostra quem nós somos. Se você é bem resolvido com o seu propósito, com a sua identidade, tá tudo bem. Não tem problema. O importante é você saber quem você é. É você saber o porquê que você está nessa terra, é você saber o porquê que você existe, é você saber de verdade o que você precisa. Só que às vezes a gente vê pessoas tristes, frustradas, você vê pessoas com a estima lá embaixo, tendo problemas de aceitação, buscando em coisas, buscando em pessoas, buscando... E sempre buscando, mas o vazio está sempre dentro de você, algo que realmente não te satisfaz, não te deixa, não te faz feliz. Então você tá se alimentando sempre daquilo que te deixa vazio. Você nunca busca uma plena satisfação, e eu não estou falando aqui de Deus ou de religião, eu estou falando aqui de propósito de vida, de você saber por que você existe nessa terra. A gente às vezes fica andando como moribundo, sabe? Andando por aí sem saber o que fazer, por que eu estou aqui. E como eu ouvi uns dias desses aí, cara, tem gente que espera a morte, espera o fim da vida. A gente só está esperando o fim da vida. Não tem um propósito de adquirir um bem, não tem um propósito de ser próspero, não de ser rico, monetariamente falando, mas... entende? É sempre a mesma rotina, a mesma vida, a mesma escassez, sabe? Então não consegue avançar e a pessoa fica presa, fica amarrada nisso. E aí ela começa a ver em outras pessoas algum vazio que ela tem dentro dela, ela quer preencher esse vazio com alguém. E aí fica pior ainda, porque ela quer colocar esse alguém dentro desse vazio que não vai caber. É igual uma peça de quebra-cabeça, cada um tem o seu formatinho ali, todas se completam e se encaixam. Se você coloca uma peça que não é daquele quadrante ali, cara, você montou o quebra-cabeça errado. Você montou tudo errado. E assim é a nossa vida. Você tem um propósito, você tem uma identidade, você tem um DNA, você não está aqui à toa. Só que aí a gente começa a perceber pessoas sendo aquilo que elas não deveriam ser e fazendo coisas que talvez elas não deveriam fazer. E a Bíblia, ela é um livro precioso e ela traz para nós várias referências sobre propósito, identidade e destino. Então a gente precisa saber qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade para alcançar lá o nosso destino. Amém? E aí, Rafa? Beijão na Pri aí, hein?
Bebezão lindo. Saudade de vocês. Estamos aqui falando sobre propósito, Rafa, sobre identidade. Fala, Marquinho. Beleza, mano. Estamos aqui compartilhando uma palavra rápida, na verdade é um bate-papo sobre identidade. Qual é a sua identidade? Né? O que você faz, o que você tem feito, ou quem você é. Então a nossa ideia está em torno de ser aquilo que Deus nos chamou para ser, e ser aquele que de fato tem um propósito, aquele que de fato foi chamado para algo, amém? Talvez ser um pai de família, uma mãe de família, não estou falando aqui de propósito eclesiástico não, estou falando aqui de propósito de vida. Tem gente só vivendo um dia após o outro, juntando escassez e não prosperidade. A pessoa pode estar com a conta cheia de dinheiro, mas está infeliz, porque não sabe quem é, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, de onde veio. Então e essa matéria da CNN que foi ontem ao ar, que me chamou a atenção, que é a síndrome do impostor. E aí, pastorzão, Thelmão, você é louco, hein, mano? Agora fiquei pequeno. Mano, um beijão aí na família, pastor. Nós estamos aqui falando de propósito, de identidade. E essa matéria da CNN falava sobre a síndrome do impostor, você ser tudo e não ser ninguém, você querer ser como as pessoas, mas não ser quem Deus te chamou, você fica vulnerável, você fica exposto e a sua vida vai passando e nada dá certo, nada avança, nada continua, nada tem constância. Essa identidade, né, essa síndrome do impostor é você ser tudo menos você. Por que a síndrome do impostor? Porque a síndrome de alguém é você ser quem você de fato não é. Por isso que você é um impostor, é uma fraude. E Deus não te chamou para ser fraude. Deus tem um propósito magnífico e incrível sobre as nossas vidas. Só que a gente vai perdendo a nossa identidade, a gente perde a nossa identidade quando a gente perde a nossa identidade quando a gente começa a ir na escola, a gente perde a nossa identidade quando a gente começa a ter uma mentalidade cognitiva um pouco melhor. Então você tem lá o pré-jardim, enfim, maternal, essa sua toda. Então você está sendo inserido em um grupo e cada um ali tem uma particularidade. De repente você se identifica mais com algumas pessoas, outra com outras pessoas e por aí vai. Só que no longo da história você se vê querendo ser popular e querendo chamar atenção muitas vezes de coisas que talvez não precise, de ser às vezes quem você não precisa ser para ser aceito, porque você tem uma carência, porque você tem uma necessidade, você precisa ser suprido de alguma forma, você precisa ser saciado de alguma maneira. E na verdade é uma falha. É uma falha, como eu coloquei no tema aqui dessa live aí, a armadura de Saul não serve em Davi. E eu quero ler com vocês esse texto porque eu acho ele realmente incrível. Então estava ali o filisteu Golias querendo, enfim, tocando terror, na verdade, né, sobre o exército de Saul. Estava todo mundo desesperado, ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como derrotar. Aquilo entrou na mente dos caras. A identidade desses caras também foi por água abaixo, porque você tinha ali grandes soldados, generais, e de repente esses caras não se viram mais dessa maneira e perderam o seu propósito, porque se esqueceram da sua identidade. Até que aparece Davi chega e fala para Saul: olha, já lutei com um urso, já matei um leão e tal, não sei o que, babá. Aí em 1 Samuel 17, no versículo 38, fala assim: depois que Davi deu esse panorama para Saul fala assim para ele, né? Então Saul vestiu Davi, no versículo 38, fala assim: então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi
prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Ele tinha uma identidade, ele tinha um chamado, e com a sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Então presta atenção, às vezes a gente quer ficar usando a armadura de Saul ou a armadura das outras pessoas. Oi, meu irmão. Doido pra ele, né? Oi, gente. Pode ligar a TV, tá bom? Então, às vezes a gente quer ficar usando a armadura dos outros ou para ser aceito pelas pessoas ou para conseguir fazer parte de um grupo, cara, que não é o seu. Quantas pessoas andando aí do seu lado sem propósito, ou quantos irmãozinhos, talvez, vamos falar de igreja, quantas pessoas dentro da igreja que você fala, meu Deus do céu, cara, que feio. Para ser aceito, brother. Mas Deus te chamou, foi Deus que te escolheu, Deus te ama do jeito que você é, da forma que você é. Abandona o pecado e vem. Ele não rejeita. Mas aí você, por não ter vencido as suas fortalezas, as suas resistências mentais, as suas fortalezas espirituais, sei lá, chame como você quiser chamar, está preso. Está preso a essa aceitação, está preso a esse modus operandi e acha que para se dar bem ou para ter sucesso, você precisa passar por isso. E na verdade é uma mentira. Esse exército de Saul acreditava que todos tinham que ser lutadores como Saul, que tinham que ser guerreiros como Saul, que tinham que usar as armaduras que Saul usava também, quando na verdade não precisava nada disso. Amém? Aqui fala que Davi não estava acostumado com aquilo, ele começou a andar e, cara, ele falou, meu, peraí, cara, tem coisa errada. Tem coisa errada. Só que aí entra uma questão muito importante aqui para a nossa compreensão sobre você vestir a armadura de Saul e talvez você também ser rotulado pelas pessoas. Amém? Ou as pessoas colocarem uma armadura sobre você e falar, para estar aqui tem que ser assim. Para vencer esse gigante você vai ter que usar essa armadura. Cara, Davi passou por isso, vestiu essa armadura porque ele acreditava nisso. E quando de repente ele prestou atenção melhor no que ele estava fazendo, ele falou, não consigo andar com isso, não vai, não vou, não consigo, desse jeito eu não consigo, eu não sou assim e bola para frente. Amém? A gente precisa ter um cuidado com a nossa identidade, porque senão a gente começa a entrar nessa síndrome do impostor. Você é tudo, mas não é ninguém. Você pode até ser aceito, você pode até estar fluindo em certas coisas, mas você não está fluindo naquilo que Deus te chamou para fluir. Você não é aquele profissional que Deus te chamou para ser. Você está inserido no meio de pessoas que Deus não te chamou para estar inserida. Entende só uma coisa, de repente, cara, você quer estar andando com pessoas que Deus não te chamou para andar, e você acha que você está certo. Só que ainda é tempo da gente começar a rever essas coisas, né? A gente precisa, de fato, começar a rever muitas coisas. Esse é um tempo de pandemia que tem feito muito bem para algumas pessoas. É ruim, mas, de certa forma, tem feito... Tem surtido os bons efeitos aí nisso tudo, amém? Para realinhar, para reestruturar, para você voltar para você mesmo. E você identificar em você que você tem um propósito, irmãozinho. Não adianta você ficar babando o ovo de ninguém, puxando o saco de ninguém e por aí vai e não prosperar. A sua vida sempre vai ser a mesma, brother. Sempre vai ser a mesma, sempre vai ser a mesma. Não adianta. Ou a gente começa a amadurecer e a entender que Deus te deu uma identidade, brother, seja o que for, irmão. Cara, se santifica, busca santidade em Deus, sabe? Busca ser um homem reto, um homem íntegro, um homem honesto.
e as outras coisas vão ser acrescentadas, meu irmão, não adianta. Agora para com esse papo de, por conta disso, ou por conta daquilo, ou por conta de tal pessoa, ou por conta da influência de X, de alguém, não sei o que lá. Não, não faça isso. Não faça isso. Faça aquilo que Deus te chamou a fazer. Seja aquele quem Deus te chamou para ser. Aqui, Davi tentou usar a armadura de Saul, cara, e quantos amigos eu vejo aí usando a armadura de Saul, querendo ser pessoas que não são, por conta de aceitação, ou por conta daquele que influencia mais, falar, não, pra você andar comigo tem que ser assim. Não, cara, na moral, velho, então eu prefiro não andar com ninguém, eu prefiro andar sozinho do que ter que me desconfigurar. Entende? E aqui eu tô dando um testemunho meu mesmo. Meu pai amado, eu prefiro andar sozinho do que me desconfigurar. Amém? Eu tenho pessoas que me lideram, que exercem influência sobre a minha vida, eu os admiro, os amo muito, mas espera lá, eu sei quem eu sou para Deus, eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ser aceito por ninguém ou para ter qualquer tipo de coisa ou benefício, de forma alguma. Vou continuar amando eles e eles a mim. Entende como é o negócio? A gente não pode, de certa forma, abandonar a sua identidade, quem Deus te chamou para ser, porque um camaradinho, um amiguinho. Não, cara, as pessoas que de fato te amam, que gostam de você e que querem estar com você, vão te entender. E não cabe. E aí, Ricardão? É nóis, filhão, tamo junto. Fica aí. Fica por aí. Estamos falando aqui sobre identidade, de usar a armadura de outra pessoa ou se desconfigurar para poder ser aceito. Eu estava falando aqui que ontem saiu uma reportagem na televisão, no canal da CNN, e falava sobre comportamento, né? O que é a síndrome do impostor? Então, eu estou falando um pouco sobre isso, porque isso de alguma maneira mexeu comigo e me fez refletir bastante. E eu queria inspirar as pessoas a voltar a ser elas mesmas aqui. Quem sou eu na fila do pão para querer alguma coisa? Eu só estou aqui falando algo que está no meu coração e eu quero transbordar. Aí o médico, era uma matéria de acho que uns 8 minutos a matéria. Eu tirei uma foto e aí na matéria fala assim, o comportamento, né? O que é a síndrome do impostor? Médico explica os perigos de negar a sua própria realidade, ou de negar a sua própria identidade, ou de negar quem você é, meu irmão. Entende? Que existe alguém aqui de cunho científico explicando isso? E quais são os prejuízos? Quais são os prejuízos? Uma mãe deixa, sabe, de ser quem ela é. Um filho deixa de ser quem ele é. Meu Deus. Famílias destruídas por falta de identidade, por falta de saber, de reconhecer quem é em Deus, ou quem é na sua própria vida, e só esperando o dia da morte. Menos um dia, menos um dia, menos um dia, menos um dia, né? O tempo, a linha do tempo está passando, em vez de você comemorar, você falou, menos um dia de vida, menos um dia de vida. Porque você não sabe onde você vai parar. Você não sabe o final dessa história. Você não sabe o final disso tudo. Fala aí, Lelê! Lindo! Saudade de vocês, viu? Nós estamos aqui falando sobre a falta de identidade. A falta de identidade e os prejuízos disso, né? Aqui se é que posso dar um tema para alguma coisa, né? Eu coloquei aqui a armadura de Saul não serve em Davi. Porque eu vi uma matéria na CNN e falava assim, comportamento, né? O que é a síndrome do impostor? Aí, uma matéria de uns 8 minutos, o médico estava explicando quais são os perigos de negar a sua própria realidade, ou talvez a sua própria história, né? Então, você vê aonde a gente está chegando com isso tudo, né? Onde nós vamos parar com isso tudo, porque ninguém sabe mais o que fazer. É tanta carência, são tantas raízes maltratadas e a gente não dá atenção para isso muitas vezes, que a gente acaba de alguma maneira se prostituindo, sendo quem nós não somos ou fazendo coisas que nós não devemos fazer
sei lá, por interesse ou por qualquer outro tipo de coisa. O Mano Brown, ele tem uma música que ele fala assim, que em troca de dinheiro e um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. Então ele estava tentando trazer exatamente isso. São pessoas interesseiras que têm interesses em outras coisas, estão ali barganhando muitas vezes, prostituindo a sua própria realidade para um benefício próprio. E não é quem ela deveria ser. Então a gente está falando aqui de 1 Samuel, onde Saul estava ali diante do exército dos filisteus, tinha lá o Golias, o gigante Golias, que precisava ser derrotado. Ele tocou o terror na terra naquela hora lá e apavorou todo mundo. Aí chega Davi para Saul e fala, não, fica tranquilo, eu vou no nome de Deus e tá tudo certo. Eu já matei um urso, já matei um leão e tá tudo certo, vamos aí e tal, não sei o quê. Quando na verdade, essa realidade deveria ser a realidade de todos os soldados. Só que esses caras também esqueceram quem eles eram, esqueceram porque eles foram chamados e talvez nem muitos ali poderiam estar ali naquele lugar sem saber o porquê estavam ali ou para que estavam ali, né? E aí chega lá um pequenininho e começa a explicar e falar que ele estava no nome de Deus. Só que aí Saul tira a sua própria armadura, põe sobre a vida de Davi e por aí vai. Então, quantas vezes ou quanto tempo nós já estamos assim e a gente não muda? Quanto tempo eu estou sendo alguém para ser aceito por carência ou por falta de propósito, de não saber qual é o meu propósito, ou de não saber qual é a minha realidade, e a gente vai caminhando, e caminhando, e caminhando, e caminhando, e caminhando. É péssimo. É péssimo. É péssimo. A gente vive uma vida pobre, uma pobreza. A gente começa a viver uma pobreza espiritual, uma pobreza, uma escassez profunda. A gente começa a viver realidades muito ruins, porque a gente não tem um propósito bem definido, a gente não tem uma identidade bem definida e não sabe por que está nessa terra e sai fazendo tudo que todo mundo faz, porque todo mundo está fazendo e por aí vai. O efeito manada. Já ouviu falar disso? Efeito manada? É igual na creche. Uma criança chora, todos choram. Uma criança começa a gritar, todas gritam. E por aí vai. E é ruim, é péssimo. Efeito manada. Um boi corre, todo mundo sai correndo. Entende? E você pergunta, por que você está fazendo isso? Ah, não sei, tá todo mundo correndo, eu vou correr também. Olha que absurdo. Olha que absurdo, o amiguinho tá fazendo, eu vou fazer também. O fulaninho tá fazendo, eu vou fazer também. Cara, que besteira, você nunca parou para se questionar ou questionar algumas coisas? Amém? Esquece esse papo de que você não pode questionar. Questione, cara, pergunte, fala, eu não tô entendendo, por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que agir dessa maneira? Isso, a gente tá falando de valores e princípios. Cara, você tem seus valores e tem os seus princípios, você não precisa de ser aceito por ninguém. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa fazer isso para que as pessoas... agradar as pessoas. Se você vive uma vida para agradar os outros, cara, você é refém dessas pessoas. Se tudo que você faz nessa vida é para agradar alguém, você é refém dessa pessoa. Aí, Ricardão. Aqui, ó. Pai. Cafezinho. Entendeu como é o negócio? Se você vive pela aceitação dos outros, você é refém dos outros. Se você vive pela aprovação das pessoas, meu Deus do céu, quão miserável você é. Sai dessa vida, meu irmão. Chegou aqui uma hora que Davi começou a andar com isso e Davi falou para Saul, no versículo 39, falou assim, ó, não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Sai dessa vida, brother. Irmão, Deus te chamou para fazer uma parada, vai e faz, brother. Não fica esperando cair do céu. Irmão, Deus te deu um propósito. Você tem uma chamada específica. Amém? Olha só o que Davi voltou a fazer. Ele largou tudo que estavam colocando sobre a vida dele, aquilo que ele também achou que era para ele,
E aí ele falou o seguinte, ó, no versículo 39, no versículo 40. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu num riacho 5 pedras e colocou na bolsa, isso é, o seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Presta atenção. Você acha mesmo que alguém está se importando com isso? Você acha mesmo que Davi estava se importando que o filisteu estava fazendo pouco caso dele? Ele tinha uma personalidade, ele tinha um propósito bem definido, ele tinha uma identidade e estava cagando e andando porque os outros iam falar e iam pensar. O inimigo dele estava zombando dele e ele não estava nem aí. Agora pensa o seguinte, você... E aí, Paulinho, homem de Deus, lindo, é nóis. Então ele estava aqui... Cara... Pouco me importa se você acredita em mim ou não. Pouco me importa. Deus me deu um propósito, Deus me deu uma chamada. Deus me deu um mercado específico para trabalhar. Deus te colocou numa área específica para trabalhar. Cara, vai e faz. Para de querer ser como todo mundo. Para de ser Maria vai com as outras. Para de querer ser o bebezão da mamãe que quer ser agradado o tempo todo. Sai dessa vida. Sai dessa vida. A armadura de Saul não serve em Davi. Para de querer ser igual às pessoas. Para de querer ser igual a todo mundo. Você não é todo mundo, como dizia minha mãe. Você não é todo mundo. Entende? Então vamos sair dessa vibe. Vamos voltar a ser quem nós somos. Sabe por quê? Porque de fato a sua verdade faz a diferença na vida de alguém. A verdade de Davi fez a diferença na minha vida. Faz a diferença na sua vida. Imagina se Davi fosse realmente esse homem que Saul gostaria que ele tivesse sido para derrotar, meu Deus, o gigante. Imagina só, se Davi deixa de ser quem ele é para ser o que Saul gostaria que ele fosse, para derrotar Golias. E aí, Tom, lindão, te amo, lindo, fica por aí. Estamos aqui falando sobre identidade, brother. Identidade. A armadura de Saul não servia em Davi. Eu vi uma matéria ontem na CNN que falava sobre a síndrome do impostor. Os perigos de você não ser quem você é. Então, a gente está falando sobre isso, cara. Você tem uma identidade específica, vai e faz, brother. Seja você mesmo. Para de querer ficar agradando todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, você vai ser refém de todo mundo, brother. E não seja refém. Deus te chamou para ser livre. Você é livre. Se Cristo verdadeiramente te libertar, cara, se Cristo te libertou verdadeiramente, você será liberto, irmão. Então sai dessa vibe de querer ficar agradando todo mundo, de querer fazer parte de um grupo que não tem a ver com você. Meu, tem tantas e tantas outras pessoas maravilhosas próximas de você. Amém? Abre o teu campo de vista, o seu ponto de vista e começa a se relacionar, começa a se conectar com pessoas que têm a ver com você. Não é errado. Sai dessa vibe. Busca pessoas que te influenciam para o bem, busca pessoas que te fazem a diferença na sua vida, pessoas que te criticam. Como eu amo as pessoas que me criticam, porque elas me fazem crescer o tempo todo. Só que eu não quero ser, por exemplo, aceito por ninguém. Porque eu já fui aceito pelo nosso Senhor. Ele já fez isso por mim, ele já me aceitou, ele deu Jesus Cristo, o seu único filho, para me aceitar lá na... Entende? Eu não preciso ser aceito por mais ninguém, vou amar, vou honrar e por aí vai, mas espera um pouco, sai dessa vida, brother. Imagina se Davi tivesse lá com a armadura de Saul o tempo todo para derrotar Golias, ele estava ferrado, ele ia morrer, meu irmão. E eu estou te perguntando, cara, você não acha que você está morrendo? Você acha que você já não passou da hora de tirar essa armadura? O que vocês acham? Escreve aí. Fala aí comigo, comenta. O que você acha? Já não deu? Cara, deu, basta, filho. Acabou, dá um break nessa história. Vai ser você. Vai ser aquele que Deus te chamou para ser, cara. Se santifica, busca ser um homem reto, um homem com coração, segundo o coração de Deus, sabe? Seja íntegro, seja verdadeiro, não seja nenhum mau caráter, seja alguém que
que realmente influencie as pessoas, que alguém que realmente faça a diferença nessa terra, brother. Para de ser Maria, vai com as outras. A gente precisa começar a influenciar as pessoas. Tem muita besteira acontecendo por aí, tem muita groselha por aí na internet e, cara, influenciando a galera para outros caminhos. E não é legal. A gente precisa agora começar, cara, assumir o nosso governo. Deus nos chamou para governar. Falei para minha irmã, Luana, hoje de manhã. Eu falei assim, Deus te chamou para governar. Em Gênesis 1:28 fala que ele deu uma ordem, né? Para a gente se multiplicar e ser frutíferos e conquistar e dominar. Acabou. Acabou, irmão. Você vai conquistar e vai dominar sobre todas as coisas. Só que será que a gente está dominando a nós mesmos? Será que a gente está nessa? Será que a gente consegue... Olha lá, o Ricardão escreveu isso aí. Será que a gente consegue dominar? Ou a gente é dominado? Cara, vamos fazer a diferença, meu. Vamos começar a olhar com uma outra ótica. Entende qual que é o negócio? Não importa se tem alguém te desprezando. Davi não se preocupou com o gigante Golias que olhava para ele com desprezo. Ele não se preocupou em não usar a armadura de Saul. Cara, ele se preocupou em ser quem ele era para cumprir o que ele veio cumprir. Fazer o que ele foi chamado para fazer. E você? Será que você está fazendo o que você foi chamado para fazer? Será que você está cumprindo o que você foi chamado para cumprir? Será que no seu trabalho você está fazendo a diferença? Ou você é só mais um daqueles caras que sai falando mal de todo mundo? Será que você é mais um que sai amaldiçoando o lugar que abençoa todos os meses, que paga suas contas, que te ajudou a conquistar o que você tem hoje? Só para ser aceito, para poder fazer parte de um grupo, para ser protegido. Protegido do quê, meu? Protegido de ninguém. Seja protegido de Deus. Se esconda na sombra do Altíssimo, no esconderijo do Onipotente. Acabou, meu brother. É lá que você tem que estar, é lá que a gente tem que habitar. Só que a gente começa a se perder na história pelas influências de escola, faculdade, enfim, por aí vai, profissionalmente falando. Sai dessa vida. A gente precisa começar, de fato, trazer a nossa realidade para Deus e falar, pai, eu não quero ser assim. Cara, eu me sinto mal. Cara, meu Deus do céu, eu prefiro sair de um lugar que eu... Presta atenção, eu prefiro não estar num lugar do que estar e não ser eu mesmo. Olha que complicado que é esse negócio. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, porque a síndrome do impostor está tomando o mundo. Várias pessoas que deveriam ser autênticas são uma fraude. E Deus não te chamou para ser fraude, porque você não é uma fraude. Você é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e a semelhança dele. Entende? Olha só que interessante. Deus não te chamou para ser parecido com ele. Deus te chamou para ser como ele. Entende? Então você é sim, você é essa pessoa maravilhosa, você é essa pessoa com essas qualidades, com esses defeitos que Deus ama. Deus ama. As pessoas te amam pelo que você é, não pelo que você faz. Só que às vezes a gente confunde as bolas e sai fazendo besteira. E aí começa a usar a armadura de Saul, cara, e você tenta ser quem você não é, você tá carregando um monte de groselha em você para ser aceito, porque, sei lá, teu líder falou, teu chefe falou, não sei o que, falou, cara, seja autêntico, seja alguém zeloso com o seu relacionamento, saiba, de alguma maneira, nutrir os relacionamentos, viver em paz com todos, como a Bíblia pede, né? Mas espera um pouquinho, irmão. Não cai na besteira de querer perder a sua identidade para querer ser aceito por ninguém, não, irmão. Você está na maior roubada da vida. Você está perdendo o teu tempo de vida. Tudo se recupera, menos o tempo. Dinheiro se recupera, bem se recupera, carro recupera tudo, irmão. Você só não vai conseguir recuperar a sua vida. O seu tempo, quer dizer. Entende como é o negócio? E aí? Será que a gente não precisa mudar? E olha só que interessante. Golias, quando viu Davi chegando, ele começou a zombar, chamando ele de cachorro, uma série de ofensas, e o filisteu amaldiçoou Davi, invocando outros deuses sobre a vida dele.
E aí fala assim, ó, no versículo 44, vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Presta atenção nessa parada, brother. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Se ele não tivesse feito o que ele fez, será que ele conseguiria isso? Se ele não tivesse tirado a armadura de Saul que estava sobre a vida dele, será que ele tinha vencido Golias? Será que ele também não ficaria atônito ou intimidado como os outros soldados de Saul ficaram? Porque presta atenção, o Saul tinha os melhores soldados e generais, e esses caras também se esqueceram de quem eles eram guerreiros, e eles perderam a sua própria identidade quando se deparou com uma dificuldade, deixaram de ser quem eles eram e não cumpriram o propósito dele. Aí Deus mandou outra pessoa que passou pelo mesmo vale, que tentaram colocar sobre a vida dele algumas coisas, uma identidade que não era dele, uma armadura que não era dele, e ele falou, pera um pouco, eu não sou nem guerreiro e não vou usar armadura de ninguém, cara, me dá umas pedras aqui, eu vou pôr no meu alforje de pastor, aqui no versículo 40 fala, para matar o filisteu Golias. Entende como a gente precisa fazer essa transição de mente? A gente precisa mudar a nossa compreensão? Porque de repente tem alguma coisa aí que está atrasada na sua vida, na minha. Amém? Eu faço essa reflexão todos os dias. Meu Deus, é difícil. Se posicionar assim também é difícil. Porque as pessoas não estão nem aí também para isso. Entende como é o negócio? Entende como é a ideia? Muitas vezes você vai ser criticado por isso também. E, cara, não tem problema. Davi também não esquentou a cabeça, não, meu. Ele falou, pode criticar, não dá nada, não. Pode falar. Deus está comigo. Agora imagina você, sem Deus, sendo outra pessoa que você não é, fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer. Sabe o que é isso? É a receita perfeita do fracasso. É a receita perfeita do fracasso. Então está na hora da gente começar a mudar, está na hora da gente transicionar, começar a tirar essas armaduras, começar a tirar esse peso, começar a tirar essa realidade que não é a sua. Se alguém colocou isso sobre você, irmãozinho, ó, se volta a Deus, coloca a cabeça no lugar de novo e para de usar a armadura de Saul, porque a armadura de Saul não é a armadura de Davi. Entende como é o negócio? Entende como é isso? A gente precisa mudar essa realidade. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita dentro de mim. Essa é a verdade que Davi andou. Davi andou na autoridade de Deus, não na autoridade de homens. Entende como é o negócio? Às vezes a gente se preocupa mais em agradar a homens do que agradar a Deus. Isso é perigosíssimo. 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 Sai dessa vida, você vai morrer espiritualmente, financeiramente, familiarmente. Entende? Isso foi ministrado há uma semana atrás na igreja. É isso aí, brother. Estamos aí, estamos no mesmo espírito. Vamos nessa. Vamos junto, Denis. É isso aí. Só que a gente precisa mudar. Não adianta a gente ouvir e não mudar. Se eu ouço a mesma mensagem do Espírito mais do que uma ou duas vezes, cara, de verdade Deus está falando comigo porque eu ainda não mudei. Entende? A gente precisa fazer essa transição. A gente precisa se encorajar. Eu, se fosse você, colocava aí no aviãozinho e convidava alguém para assistir esse negócio aqui, porque o Espírito Santo está aqui com a gente, amém? Onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. Então nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. E ele está aqui, ele está aí com você, ele está aqui comigo. Eu sinto a presença de Deus. Então convida alguém aí que precisa ouvir uma ministração, que precisa ouvir esse nosso bate-papo aqui, porque de fato a gente precisa mesmo voltar à nossa realidade. Para de ficar usando a identidade do outro.
Cara, você tem alguém que influencia a sua vida, você quer ser como o cara, você quer pregar como o cara, você quer se vestir como o cara, você quer andar como o cara, você quer ter o carro que o cara tem, você quer ter... Deus do céu! Meu Deus do céu, chega! Basta, brother, dá um basta na tua vida, fala, meu, basta, eu não quero mais viver dessa escassez, eu não quero ter mais essa pobreza, eu não quero mais viver dessa forma. Senhor, eu quero ter as minhas próprias experiências. Senhor, o Senhor me chamou com essa realidade. O Senhor me chamou com a família que eu tenho, com a história que eu tenho, com tudo que o Senhor me proporcionou até aqui. Então, vamos avançar com isso e vamos parar de fazer aquilo que os outros querem que a gente faça e vamos fazer aquilo que Deus te chamou. Agora, se Deus te chamou e você ainda não tem certeza disso, cara, busca um direcionamento. Sabe, busca os teus líderes, busca o teu pastor, começa a trocar uma ideia e fala, cara, meu Deus falou isso ao meu coração, vamos nessa, o que você acha e tal, cara, e vai, brother. Eu tenho certeza que se for Deus que está conduzindo a tua vida, ele vai proporcionar, vai ser difícil, meu irmão do céu, vai ser difícil. Vai ser difícil, como foi difícil para José, por exemplo. Deus deu um sonho para José e falou, ó, eu vou te pôr como o líder de todos. Aí José vai, conta o sonho dele para o pai, conta o sonho dele para os irmãos e a treta toda está instaurada. Mas era Deus. Às vezes algumas dificuldades aparecem nas nossas vidas e a gente acha que não é Deus mais, que é nossa vontade. E aí a gente abre mão daquilo porque a gente achou que era Deus, mas não era. E aí a gente erra. Nem sempre a atual realidade que você está vivendo vai dizer quem você é. Ou não é porque tem tantos desafios que Deus não está na história. Deus está te preparando, Deus está te capacitando. Só que aí a gente começa a ouvir muita groselha. Tá vendo? Não é de Deus. Ó, tá vendo? Não é de Deus. Ó, não sei o que lá, não é de Deus. Cara, vamos discernir isso junto, cara. Aguenta firme, segura a onda, vamos... Entende? Por quê? Porque você já sabe quem você é para Deus. Você sabe por que Deus te chamou. Sai dessa vibe, gente. Pelo amor de Deus. Sai dessa onda. O pior fracasso que a gente pode ter é dar certo onde Deus não nos chamou para dar. O pior fracasso é ter sucesso onde Deus não te chamou para ter. Esse é o pior fracasso de todos os homens e mulheres, seres humanos, obras do Senhor, poema de Deus. O pior fracasso dos filhos de Deus é ter sucesso onde Deus não te chamou para ter sucesso. Por falta de identidade. Deus te chamou, por exemplo, um exemplo fictício aqui, Deus te chamou para ser um contador e você foi ser pastor. Deus te chamou para ser um pastor lá na bolsa de Wall Street, lá em Nova York, e você decidiu ser pintor. Entende? É uma analogia aqui só para a gente poder ter um entendimento. Deus te chamou com um propósito específico que você está fazendo outro. E preocupado com o que as pessoas estão falando ao seu respeito. Se você está preocupado com isso, meu amiguinho, na moral, você está sendo governado e você é escravo. Você é escravo. Você é escravo. Você é escravo. Obviamente que todas as críticas... Algumas têm um fundamento específico, então o cara recebe desse crítico, recebe dessa crítica, retém o que é bom e já era, brother. Despreza o resto. Agora, meu, você tá preocupado com o que o outro tá falando, o que o outro tá pensando, o que vão falar, o que vão dizer. Meu amigão, quer falar mal de mim, ó? Faz assim, ó. Como eu falo lá pra galera da célula lá, meu, pega a senha, vai pro fim da fila. Vai lá pro fim da fila, pega a tua senha aqui assim, ó, bonitão, e vai lá pro fim da fila. Tem um monte de gente para me criticar e falar que eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Não é todo mundo que fala na minha vida. Não é todo mundo que ministra a minha vida. Então são algumas pessoas específicas e muito poucas pessoas. Então eu quero te encorajar pô, cara, te impulsionar para que você também pense, sabe, comece a ver dessa forma, dessa realidade. Seja quem você é. A armadura de Saul não serve em Davi. Deus chamou Davi para um propósito específico, não aquilo que Saul gostaria que ele fosse. Presta atenção comigo. Se Davi fosse
aquele que Saul gostaria, talvez a gente não tivesse os salmos, as histórias incríveis de Davi. Amém? Talvez a história de Davi pudesse ter acabado ali. Entende como é perigoso isso? Como a gente precisa ter uma compreensão das coisas. Então, que a gente possa, em nome de Jesus aqui, cara, voltar para essa realidade. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, não estou sendo religioso, de religiosidade, não estou falando de nada. Eu estou falando de um propósito específico de vida. Esquece a caixinha, sai fora da caixinha, pensa fora da caixinha. Não tem nada a ver com a igreja, o corpo de Cristo. A igreja é a noiva, ela sempre vai existir, ela existe há 2000 anos, há mais de 2000 anos, e sempre vai existir. Passam reinos, estações, e o reino de Deus permanece, o evangelho permanece. Amém? Para você ter uma ideia, a igreja mais antiga do Brasil tem 100 anos. A Assembleia de Deus tem um pouco mais de 100 anos. E o Evangelho tem 2020 anos. Entende? Então, pensa fora da caixinha. Pensa nessa realidade. Pensa no seu grau de influência, onde você está, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você estuda, na faculdade. Não importa. Não importa. Seja quem Deus te chamou para ser. Seja aquele que o Senhor te chamou para ser. Então, para de ficar usando a armadura de Saul. Para de ser quem você não é. E seja de fato quem você é. Amém? Quero encorajar aqui vocês, os meus amigos, as pessoas que eu amo, a ser quem você é. Para com essa baianada de querer ser quem você não é. Amém? Amém? É isso. Você quer ser aceito e faz coisas para ser aceito. E sai dessa vibe. Sai dessa vibe. Aquele que poderia te aceitar já te aceitou há muito tempo. Amém? Glória a Deus. Comenta aí alguma coisa aí para nós, para a gente já finalizar aqui esse nosso bate-papo. Confesso que me dá frio na barriga todas as vezes em que, sei lá, vou gravar isso aqui. Por mais que eu já tenha feito isso algumas vezes, confesso que nessas últimas tem sido bem difícil. E cara, eu conto com vocês também, vou tentar fazer isso mais vezes. Amém? Quem quer sugerir aí algum outro tema para a gente fazer uma próxima live? Vamos tentar ver se amanhã eu consigo fazer uma live. O que vocês acham? Ricardão, Ricardo Souza, Júnior, fala aí. Paulinho, o que vocês acham? Dá um tema aí para a gente debater na próxima, para a gente tentar trocar uma ideia, acertar os ponteiros aí e voltar ao propósito original. Amém? Glória a Deus, vamos nessa? Eu vou fazer uma oração aqui, tá? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar coragem, que o Senhor possa nos encher, meu Senhor, de ousadia, Senhor Deus. Tira toda intimidação, tira do nosso coração tudo o que vem, Senhor Deus, nos roubar, tudo aquilo que vem, Senhor Deus, para nos constranger, Senhor Deus. Nós temos uma identidade, a nossa identidade é de filho. Eu não preciso fazer nada para ser aceito pelos outros, porque o Senhor já me aceitou. Eu não sou escravo de ninguém, Pai amado, além do Senhor, Pai amado. Somos aqui servos da orelha furada, Senhor Deus, e fazemos isso com muito prazer, Pai. Então, no nome de Jesus, nos ajuda, nos dá essa coragem que Davi teve, Senhor Deus, de rejeitar a armadura de Saul, de não se importar com que as pessoas falavam, nem com que Golias o chamava de cachorro, Senhor Deus, e menosprezando ele, Pai. Dá essa certeza dentro de nós para que a gente possa agir da mesma forma, Pai, da mesma maneira, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, conduza aqui os teus filhos, Pai, que essa mensagem possa chegar ao coração, Pai amado, que precisa, Senhor Deus, de um conserto nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é assim. Pai, que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, eu amo vocês, e depois manda em inbox o que vocês gostariam de falar aqui e trocar uma ideia, beleza? Tamo junto? Deus abençoe, é nóis, tamo junto!